Democracia, o Deus que falhou, na França. Democracia é o caminho mais seguro para o caos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O chefe do Estado-Maior dos Exércitos da França, General François Lecointre, disse que deveriam passar à reserva todos os militares da ativa que tiverem assinado de forma anônima um artigo publicado por uma revista ultraconservadora, que alertava para o desmoronamento do país para uma guerra civil latente. A declaração é de que o mais razoável é deixar a instituição para poder tornar públicas, com toda a liberdade, suas ideias e convicções, escreveu Lecointre em uma carta interna aos militares, a qual a agência France Presse diz ter tido acesso. O Estado-Maior francês confirmou a este jornal a existência de uma mensagem destinada aos militares, por parte do comandante, mas sem revelar o seu conteúdo. Em um mês, este foi o segundo artigo assinado por militares, o primeiro majoritariamente por oficiais da reserva. E este, por gente da ativa, embora, devido ao anonimato, seja difícil verificar sua identidade e número. A ação dos signatários, que rompeu a tradicional neutralidade das Forças Armadas ao assumir um discurso muito próximo à extrema-direita na cabeça dos progressistas, provocou uma reação forte, tanto do governo como em boa parte da oposição, principalmente de esquerda. Em seguida, a ministra da Defesa, Florence Parly, qualificou o artigo, publicado na revista de extrema-direita Valeurs Actuelles, como uma áspera maquinação política, que utiliza toda a retórica, vocabulário, tom e referências da extrema-direita, e procura dividir, fraturar, a nação no momento em que, mais do que nunca, precisa se unir e se reencontrar. Segundo a Valeurs Actuelles, a nova colaboração foi assinada por mais de 240 mil pessoas depois da publicação convidar civis a aderir ao texto, mesmo ainda sem revelar a identidade dos signatários. Vamos retroceder alguns séculos. De 5 de maio de 1789 a 9 de novembro de 1799, ocorreu a chamada Revolução Francesa. Você provavelmente aprendeu na escola com professores esquerdistas e nos livros regulados pelo MEC que foi um verdadeiro show da democracia. Na história chancelada pelo Estado, havia na França uma monarquia maléfica e desumana. Havia tradições totalmente ilógicas e obscurantistas, que, como todo rico, e também como o homem macaco, não tem alma nem coração. O rei governava tudo com mãos de ferro, ao lado de cerca de 2% da população que era da nobreza e do alto clero da Igreja Católica Apostólica Romana. O povo era relegado à miséria e ao desejo fútil dos nobres senhores feudais, que era horrível, principalmente porque o Estado era mínimo. A monarquia não ligava para os problemas sociais e, quando ocorria qualquer problema, quem acabava pagando a conta eram os mais pobres. Ensinam também que isso rolou até os nobres revolucionários, iluminados pela razão, pelo amor ao próximo, pela liberdade e pela compaixão para com os mais pobres, resolveram colocar um fim ao status quo, desafiar o rei, as tradições, a sociedade estamental e lutar para colocar todos abaixo de uma lei escrita, racional e democraticamente concebida. Aliás, o principal motor e objetivo desses revolucionários eram o estabelecimento do regime democrático na França. Graças a isso, dirá o livro aprovado pelo MEC, hoje o mundo vive em paz, prosperidade e liberdade, coisas que só a democracia pode nos proporcionar, por meio do Estado, é claro. Ocorre que, na verdade, a Revolução Francesa nada mais foi do que uma das maiores tragédias da história e um marco no constante agigantamento do Estado que marcou os últimos séculos da humanidade. Segundo o filósofo liberal francês que viveu no século XX, Bertrand de Juvenel, o último rei da França, Luís XVI, denunciado como um tirano cruel, nada mais era que um fraco e incompetente com poder insignificante em suas mãos. Até então, o governo da França se baseava em propriedade privada. Assim, o conceito de sociedade ou nação nada mais era do que a designação de um conjunto de pessoas distintas com laços históricos e culturais, vivendo em um território e submetidos a um governo comum. No entanto, os proponentes da democracia defendiam que, nesse sistema, os governantes agiriam em nome e segundo a vontade da nação, da sociedade. Mas o que é a vontade geral? O que é a vontade coletiva?
Nada. Não existe. Só o interesse individual existe. Então, dizer que um governo age em nome da coletividade é igual a dizer que ele age em nome de ninguém. Logo, quando os revolucionários conseguiram tomar o poder e instalar uma assembleia democrática, o poder que eles diziam que queriam limitar começou a crescer e crescer, até se tornar uma sanguinária ditadura. Quando ele estava nas mãos da monarquia, os democratas franceses queriam limitá-lo. Mas quando passou a eles, logo, nenhum limite poderia haver. A justificativa para a Assembleia Nacional, logo nos primeiros meses de funcionamento, ter abandonado os mandatos constitucionais limitantes de sua atuação e poder foi a seguinte: somos os representantes do povo, e não há limites para a vontade e a autoridade do povo. Por exemplo, antes da Revolução, os juízes eram nobres. Após a Revolução, os juízes passaram a ser eleitos pelo povo. Que coisa boa, não? Mas quando eles passaram a limitar o poder do novo governo, protegendo os cidadãos da perseguição que se tornou regra na República da França, o governo começou a anular eleições de magistrados diversas vezes. Foram tantas vezes que a eleição para juízes acabou. Daí, então, o governo passou a nomear e promovê-los no decorrer de sua carreira, como acontece até hoje aqui no Brasil. Estado é uma máquina de predação e parasitagem. Não existe Estado bom. O seu objetivo é sempre o roubo para o seu sustento e o controle para facilitar esse roubo. Mas é fato que existem estados menos pesados, ou menos piores. Como nos ensina Hans Hermann Hoppe, monarquia, que não seja absolutista, é melhor que democracia. A aristocracia é melhor que a monarquia. A lógica por trás disso é simples. Quanto mais descentralizado e personificado o poder, melhor. Democracia é o poder centralizado e despersonificado, e por isso ela é o caminho mais rápido para o comunismo. Pelo fato de não haver possibilidade prática no interesse coletivo, a democracia nem mesmo pode ser o governo da maioria. Pode ser em apenas alguns pontos, mas na realidade, na democracia, o poder sempre está nas mãos das facções capazes de ludibriar melhor o povo e os políticos. E essas facções são formadas pelos mais ricos e aqueles membros do alto grau do funcionalismo público. Por conta disso, a tendência do Estado democrático é de sempre crescer, pois quanto mais ele crescer, melhor para o funcionalismo público e para os ricaços amigos do poder. E qual a forma mais musculosa que o Estado pode ter? O comunismo. Com tudo isso, podemos entender melhor, e sob uma perspectiva libertária, o fato em questão. A atual Constituição da França é a quinta tentativa de fazer a República Francesa dar certo. A França, vista como o berço da democracia moderna, sempre foi um dos países mais instáveis da Europa. É um dos mais estatistas e burocráticos da União Europeia. Não é coincidência que esse berço da democracia é também um berço do progressismo e do socialismo. E por influência dessas correntes nas últimas décadas, é que a França recebeu de braços abertos milhares de imigrantes de países islâmicos. Devemos sempre ter em mente que, se estados não são legítimos, os seus limites territoriais também não deveriam existir. Mas se fronteiras não são legítimas, qual o problema com a imigração em massa de islâmicos para a França? Fronteiras são invenções arbitrárias do Estado, mas a cultura e os valores de um povo não. Elas são, em regra, o resultado de séculos de interação interpessoal numa determinada região que produziu padrões de pensamento e prática comuns, e, geralmente, voluntaristas. Sendo assim, o grande problema da imigração islâmica na Europa é o conflito de valores. E aqui, abrindo um parêntese, não vamos fazer juízo de valor ou nenhum comentário de cunho xenofóbico. Muitos islâmicos são capazes de viver em paz com a diferença e respeitar leis concebidas sem a influência da fé deles. Entretanto, diferente do cristianismo, que é uma fé voltada exclusivamente para a transcendência do mundo terreno, a existência das coisas espirituais e a uma atitude de vida baseada nos valores judaico-cristãos de forma voluntarista, o Islã foi concebido para que, além de uma doutrina religiosa, funcione como base para estados teocráticos. O Islã oferece um claro e obrigatório direito civil e forma de governar, isso por meio da lei islâmica. Maomé, fundador do islamismo, não foi apenas um chefe religioso, ele foi também chefe de Estado. E hoje só não existe um grande Estado islâmico unificado porque, antes de morrer, ele não apontou claramente um sucessor.
Isso fez surgir uma divisão interna quanto à titularidade do poder civil. Na França, o problema é que em diversos bairros, povoados majoritariamente por islâmicos, a lei islâmica está sendo coercitivamente imposta, conflitando frontalmente com a Constituição e com as leis ordinárias. Sendo assim, esses bairros são focos de poder paralelo de um estado dentro de outro estado. E todos nós sabemos que uma máfia não tolera o poder de outra diferente atuando nos seus domínios. Lembra o Rio de Janeiro, não é mesmo? Isso teria solução? Talvez guerra civil, golpe de estado, uma revolução islâmica? Não. A saída é a lei de propriedade privada. Cada um fazer com seus recursos dentro da sua propriedade o que quiser, sem transgredir o conceito de individualidade. Além de casas, bairros, ruas e cidades serem propriedades efetivamente privadas, as leis devem ser contratuais, sempre respeitando o voluntarismo e o princípio de não agressão. Infelizmente, graças à democracia e ao estatismo, o futuro da França pode ser tenebroso. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido por Ivan Gadoso, escrito por Atos Henrique, revisado por Stanley Calderelli, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site e participe você também do projeto. Lembre-se sempre que a diversidade de culturas só existe sem o controle coercitivo de um ente centralizador como o Estado. Até a próxima!